Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Liturgia de 4 de julho de 2021, domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo. O dia de São Pedro e São Paulo foi em 29 de junho, mas a igreja celebra no domingo esta solenidade. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, o prefácio próprio e o ofício da solenidade. Antífona da entrada. Eis os santos que vivendo neste mundo plantaram a igreja, regando-a com sangue. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 34, versículos do 2º ao 3º, do 4º ao 5º, do 6º ao 7º, do 8º ao 9º, refrão, versículo 5º. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Repetamos: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendito o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Vai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De
todos os temores me livrou o Senhor Deus. Repitamos: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º e do 17 ao 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória dos séculos dos séculos. Amém. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Trecho de Mateus 16, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Tu és Pedro. Mateus 16, versículos do 13 ao 19. Simão, o velho pescador da Galiléia, recebe uma luz interior que não vem da carne nem do sangue, isto é, não brota de seus recursos meramente humanos. E identifica Jesus como ungido de Deus, o Cristo Senhor. Em resposta, Jesus o define: tu és Pedro. Alguns exegetas já observaram que Pedro não era um nome próprio, um antropônimo em uso na época, nem no grego nem no latim. A palavra empregada por Jesus para renomear Simão Bar-Jonas foi o termo aramaico Kefa, que se traduz como rocha, rochedo. Sua tradução latina seria Petrus, permitindo o jogo de palavras com pedra a pedra.
Curiosamente, o mesmo jogo é possível em português, Pedro Pedra, e em francês, Pierre Pierre. Suzanne de Detrich comenta: Jesus dá a Simão um nome novo, Kefa, que significa rocha. Este nome contém uma promessa. Simão, o discípulo flutuante e impulsivo, será agora, pela graça de Deus, o rochedo sobre o qual Deus edificará a comunidade nova. Nós cremos que se trata, sim, da pessoa de Pedro, e não somente da sua fé. Bem entendido, é enquanto confessor da fé que Pedro é chamado a desempenhar este papel. Confiando-lhe as chaves do reino, Jesus permite a Pedro e por ele a sua igreja abrir este reino àqueles que irão receber a sua palavra. Esta palavra tem o poder de desligar os homens das cadeias do pecado e da morte. Na Bíblia, várias vezes, uma pessoa recebe um nome novo ao receber uma nova missão. Foi assim com Abraão, antes Abrão, conforme Gênesis 17, versículo 5. Foi assim com Israel, antes Jacó, conforme Gênesis 32, versículo 29. Agora é a vez de Simão Pedro ser confrontado com a nova missão que Deus lhe reserva. Pastorear a igreja de Jesus, conforme João 21, versículos de 16 a 17. Seu martírio em Roma, crucificado com o seu mestre, será a prova final de sua missão de pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, conforme João, capítulo 10, versículo 11. Ao longo da história, foram numerosos os papas que sofreram o martírio, Cleto, Clemente, Calixto, Marcelino, ou foram perseguidos e presos, Ponciano, Pio VII, mas não abandonaram sua missão à frente do rebanho. Nos últimos tempos, numerosas vozes rebeldes se ergueram dentro e fora da igreja para contestar o magistério papal, seja em nome de uma liberação dos costumes, aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, ordenação de mulheres, seja por sua posição em defesa dos pobres e excluídos do sistema capitalista. Qual é a nossa atitude em relação ao Pedro de hoje? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Guiaste teu povo como a um rebanho. Salmo 77, versículo 21. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade as imagens que estão aqui nos meus endereços eletrônicos para evangelizar, para tentar salvar as almas. O mundo, a meu ver, está bastante perdido, hein? O mundo em geral. Porque há uma temporalidade muito grande. O mundo está muito secular. Ninguém se aprofunda nas coisas de Deus. As pessoas ficam só se atacando. Nós temos que rezar, gente, para que Deus nos introduza na vida eterna quando Ele voltar. Não sabemos quando. Portanto, façamos a nossa parte. Divulguemos o Evangelho, divulguemos as coisas de Cristo Jesus, nosso Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para que nossas transmissões cheguem aos corações mais duros, corações de pedra, para que se transformem em coração de carne. É a nossa missão. Jesus disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Bem, o texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Mas, como eu já disse, da minha parte, podem utilizar à vontade, livremente, tudo que está nos meus endereços eletrônicos. No blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Usem à vontade. Dia de santo do dia 4 de julho, porque a solenidade da igreja é de Pedro e Paulo, mas o dia de São Pedro e São Paulo é 29 de junho. Então, é apenas a solenidade que foi transferida do dia 29 para o domingo. Mas nesse dia 4 de julho é dia de Santa Isabel de Portugal. Isabel nasceu na Espanha em 1271, foi criada pelo avô e recebeu uma formação perfeita e digna no seguimento de Cristo. Tinha apenas 12 anos,
quando foi pedida em casamento. Seu pai escolheu o herdeiro do trono de Portugal, Dom Dinis. Isabel é tida como uma das rainhas mais belas da corte espanhola e portuguesa. Além disto, possuía uma forte e doce personalidade. Era muito inteligente, culta, diplomata. Já pensou? 3 qualidades: inteligente, culta e diplomata. Ela gerou 2 filhos com o rei, Constância e Afonso, herdeiro do trono de Portugal. Mas eram incontáveis as aventuras extraconjugais do rei, conhecidas e comentadas, que humilhavam profundamente a bondosa rainha perante o mundo inteiro. Criou os filhos, inclusive os do rei, fora do casamento, dentro dos preceitos cristãos. Isabel foi vítima das desavenças políticas, foi caluniada e humilhada por um cortesão. Mesmo assim, ocupava o seu tempo ajudando a amenizar as desgraças do povo pobre e as dores dos enfermos abandonados, com a caridade da sua esmola e sua piedade cristã. Isabel fundou vários mosteiros e obras sociais. Com suas posses, sustentava lares de idosos e menores abandonados, hospitais para velhos e doentes, tratando pessoalmente dos leprosos. Sem dúvida, foi um perfeito símbolo de paz do seu tempo. Quando o marido morreu, Isabel se recolheu no mosteiro das Clarissas de Coimbra, abdicou de seu título da nobreza, indo depositar a coroa real no altar de São Tiago de Compostela. Doou toda a sua imensa fortuna pessoal para suas obras de caridade. Viveu o resto da vida em pobreza voluntária, na oração, piedade e mortificação, atendendo os pobres, doentes e marginalizados. A rainha Isabel de Portugal morreu no dia 4 de julho de 1336. Foi declarada padroeira dos portugueses como a Rainha Santa da Concórdia e da Paz. Reflexão. Isabel de Portugal é a figura da mulher que encontrou em Deus as forças necessárias para vencer os desafios da vida. Sua fortaleza e constância eram marcas registradas de sua vida. Mas as dificuldades da vida a impediram de dedicar tempo à caridade e ao cuidado com os mais pobres. Neles, Isabel via a figura do próprio Cristo. Sejamos nós também constantes na fé e solícitos ao trabalho com os mais abandonados. Oração. Guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção e pela intercessão de Santa Isabel. Fazei-nos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará. Creia, peça e espere no tempo de Deus. Se for para o seu bem, aquilo que você pedir vai acontecer. Deus vai lhe dar, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os evangélicos, nossos irmãos protestantes. Não importa, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Estejamos prontos, não vamos morrer em pecado grave, em pecado mortal. Porque queremos que, na sua volta, Jesus nos introduza na eternidade, no paraíso, quando viveremos para sempre. Não haverá mais tempo, espaço, tudo será abolido. Já pensou? Não vamos nos preocupar com manhã, tarde, noite, com hora de dormir, hora de almoçar, hora de nada. Estaremos em qualquer lugar do universo. Que coisa, hein? É inefável, não tem uma palavra para definir, como disse o apóstolo São Paulo. Ele disse ainda que o sofrimento de agora nem se compara com a glória que será revelada em nós. Shalom Adonai, a paz de Deus, wonderful, será maravilhoso.